Fala pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar a vocês como criar cards de um retorno que vocês têm de um arquivo JSON, de um retorno de API, tá? É basicamente a mesma coisa. Hoje eu vou fazer alguns cards para vocês, mostrar como vocês podem fazer alguns cards de alguns produtos. Nesse caso que eu escolhi, os produtos que eu escolhi foi jogos, tá? Então, dentro eu criei aqui um JSON, tá? Com um array, ou seja, ele tem um array aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, basicamente, ele tem um array e cada index desse array é um objeto. E esse objeto tem um nome, um atributo nome e um atributo chamado imagem. E tem o nome do meu jogo e a imagem do meu jogo, né? Eu já deixei as imagens separadas aqui, ó. Algumas imagens vocês podem ver que tá em JPG, outra WebP, né? E tem uma PNG aqui também, para vocês verem que vocês podem colocar imagens de formatos diferentes e de tamanhos diferentes, porque tem tamanhos diferentes também. E a gente ajusta isso no CSS, tá bom? Então a gente vai fazer isso utilizando JavaScript, vai criar os cards primeiro e depois a gente vai manipular os cards, tá bom? A gente vai conseguir manipular. Primeira coisa, vejam que o meu index.html não tem nada, né? Então eu vou criar um HTML5 aqui, ó, bem simplesinho, e a gente já vai começar a fazer uma estrutura básica que a gente vai querer, né? Então, pensem comigo, eu vou ter uma div que vai englobar tudo, então essa div pode ter um container, tá? Uma classe chamada container, que daqui a pouco a gente vai usar ela para alinhar as coisas lado a lado, tá bom? Dentro dela também vou ter uma div com card, ou seja, esse card que vai fazer com que a imagem e o texto fiquem embaixo. E aí eu vou colocar minha imagem. A imagem eu já vou utilizar uma ali, ó, imagem barra Among Us, né? O WebP. Então, nota que ele já tá lá. Se eu salvar aqui e dar uma atualizada aqui, ele vai aparecer a imagem bem grandona aqui, né? Não é isso que a gente quer por enquanto, mas a gente vai resolver isso no CSS. Tá? Eu vou colocar um H3 aqui para colocar Among Us, o texto aqui. Então ele tem um título aqui embaixo, ó, o título ficou lá embaixo, tá no texto. Tá recortado aqui, mas é porque eu tô dividindo aqui a minha tela, tá? Mas vocês vão ver como é que vai ficar no futuro. Basicamente é isso inicialmente, tá? Depois a gente vai utilizar um map para pegar todas as imagens junto com todos os nomes aqui que a gente já tem aqui dentro do nosso JSON e passar para o nosso HTML. Mas primeiro a gente vai estilizar. Então vou abrir uma tag style aqui. Lógico, eu estou abrindo dentro do HTML para a gente ter apenas um arquivo. Mas você pode fazer separadamente em um arquivo style.css, por exemplo, tá bom? Aqui dentro a gente vai começar a personalizar cada uma das coisas. A gente tem um container, o card, a imagem e o H3, se você quiser personalizar, tá? Nesse caso aqui a gente vai começar pelo container. Então vou colocar aqui um ponto container, porque quando é uma classe a gente utiliza ponto, quando é uma div, um ID, perdão, a gente usa uma hashtag, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um display flex aqui, porque quando a gente tiver mais de uma imagem vai ficar as coisas um ao lado da outra, né? Isso aí vai facilitar pra gente. A gente vai colocar um flex wrap para ele se ajustar, ou seja, ele conseguir quebrar automaticamente para não ficar vários itens, né? Então ele vai conseguir se ajustar o tamanho da nossa tela ali. E também eu vou colocar o justificate count space around, ou seja, ele vai sempre centralizar e dividir o espaço que tem de cada card que está dentro do nosso container, tá? E aí, vamos para o nosso card agora. O que acontece? O nosso card, a gente pode personalizar ele para ele ficar com um tamanho legal pra gente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar uma borda só para dar uma separada, né, em tudo. A gente tem que colocar o tamanho da borda, ou seja, de um pixel, se eu vou querer um pixel bem certinho. Vou colocar uma cor sólida e vou colocar um cinza aqui, só para ter uma bordinha, né? Depois disso, eu vou colocar um border radius aqui para ficar meio que arredondado o nosso card, né? Depois eu vou colocar um padding aqui. Esse padding vai servir para a gente dar um espaçamento entre um e outro. Então nota que ele já criou até uma barra de rolagem aqui, mas ó, dá uma sobrazinha aqui do lado, na lateral. E a gente vai colocar agora o tamanho, né? Quando a gente coloca o tamanho aqui de 200 pixels, nota que a gente não tem nenhuma alteração, porque nossa imagem ainda está muito grande. E primeiro eu vou alinhar esse meu texto aqui, ó, no centro. Então nota que esse meu texto aqui, ó,
ele vai ficar alinhado aqui no centro e o nosso card como tá ali embaixo, ó. A imagem tá tomando conta de tudo, né? Mas o card já tá criado ali. Pronto. O que acontece? Eu vou colocar só um box size aqui, de border box, para saber que é um box ali, né? E aí, para a imagem não ficar assim, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que eu tenho um card aqui, e dentro desse card, a imagem que tiver dentro desse card, então por isso que eu coloco ponto .card, ou seja, essa minha div, e toda imagem que tiver dentro do elemento que tiver a classe card, ela vai ser afetada, ou seja, outra imagem, se eu colocar uma imagem fora de uma div card ou de qualquer lugar card, que tenha um card, ele não vai pegar essa propriedade. Isso faz com que a gente saiba exatamente qual é a imagem que a gente está mexendo, tá? Eu vou colocar um tamanho máximo dele aqui, que vai ser de 100%, e aí nota que ele já ficou bem menorzinho aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Quando eu coloco assim esse max width de 100%, ele vai ocupar o tamanho máximo do meu card aqui. Então, se eu aumentar o tamanho do meu card aqui, automaticamente a imagem aumenta, né? Então, é isso que a gente quer. Outra coisa que a gente quer também fazer é... Deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá agora, né? Ó, para vocês conseguirem ver enquanto a gente trabalha aqui. Pronto. Então, bora lá. Outra coisa que a gente quer também é colocar uma border radius ali, para ficar um pouco arredondado só as bordas, né? Então, 8 pixels também, então as bordas ficam arredondadas da imagem. Outra coisa que a gente pode fazer é modificar esse H3 aqui. Então, vou colocar ponto .card e H3, ou seja, todo H3 que tiver dentro de um elemento que tem a classe card, tá? A gente vai dar uma margem aqui, ó. A gente pode dar uma margem topo de 8 pixels, para ele dar um pouco mais colado com a imagem, né? Porque ele estava muito longe, porque é um H3. O H3 ele sempre tem um pouco mais de espaçamento. Bem, na teoria a gente agora quer que tenha vários cards desse, mas para a gente não fazer isso manualmente, ou seja, copiar, colar para ter várias imagens, nota que ele já deu um espaçamento, ele calculou o espaçamento aqui, ó. Se eu colocar outro aqui, ele já calcula o espaçamento novamente. Isso se dá por conta desse flex wrap aqui, ó, que a gente tem. Tá bom? Mas a gente não quer isso. A gente quer pegar a lista que a gente já tem dos jogos aqui, ó. A lista de jogos, que tá o título e a imagem, e passar para aqui para dentro, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou criar um script aqui, ó. Esse script, ele vai fazer com que a gente carregue uma função e essa função leia as informações do JSON ou as informações da API de vocês e transforme tudo isso em cards, tá? Então, vou criar logo uma função aqui, chamada carregar. Vai servir para a gente carregar tudo que a gente precisar, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um fetch. Everton, para que serve o fetch? O fetch serve para buscar. Aqui você pode colocar o seu link da sua API, tá? Se você estiver consumindo de uma API, ou também da onde você está buscando. A gente quer buscar do arquivo jogos.json, mas se você tem uma rota na sua API que retorna um objeto JSON, você pode colocar a sua rota da sua API aqui, tá? O que é que acontece? Quando for finalizado, ou seja, quando acontecer o TEN, acontecer a resposta, e a resposta for sucesso, a gente vai pegar a resposta e vai converter a resposta em um JSON, tá? Então, a gente vai começar a solicitar, porque quando a gente solicita um JSON, ele não sabe o que é um JSON, basicamente vem um string pra gente, então a gente precisa converter para um JSON. Depois que converter para um JSON e tiver finalizado novamente, então é um TEN, a gente vai pegar os jogos, né? Porque é isso que vai retornar pra gente. E é isso, a gente coloca jogos, coloca uma setinha aqui, uma arrow function, abre chaves, dá um enter, ou seja, tudo que tiver aqui dentro agora, a gente vai conseguir acessar os jogos, ou seja, a lista de jogos que a gente tem, tá? O que é que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que pegar o container, ou seja, a gente quer saber onde é que a gente vai colocar os jogos. Então a gente quer colocar dentro do container aqui, porque vai ficar vários cards dentro desse container. Então eu preciso pegar esse meu container. O que é que eu faço para pegar esse container? Eu posso colocar um ID aqui no meu container, tipo jogos traço container, tá? Então a gente vai saber que é isso aqui, né? A gente quer pegar daquele ID ali, tá? Por que, Everton? Porque tu tá usando o ID? Porque o ID é único, tá? Geralmente a gente só pode colocar um ID igual em todo o nosso código, ou seja, não vai ter outra div com
ID jogos container, porque se tiver é um erro, tá? Se você precisar colocar um identificador em mais de um elemento, você precisa utilizar uma classe, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Bora lá aqui no const container, porque eu quero pegar o container, e esse container como é que eu vou pegar? Eu vou pegar um document ponto. Aqui a gente tem várias opções, a gente tem um get element by ID e também tem um query selector, tá? Everton, qual utilizar? Você pode utilizar qualquer um dos dois inicialmente, tá? Isso é só questão de performance. Eu gosto de usar o query selector porque fica mais fácil, a gente só precisa colocar uma hashtag aqui e colocar o nosso jogos container. Se fosse, no caso, uma classe, a gente colocaria um ponto ali e não precisaria estar setando um get element by ID ou get element by class, né? Então, é basicamente isso. O que acontece? Já que a gente já tem o nosso container, a gente já pegou o nosso container, eu quero pegar os meus jogos agora e fazer um loop, passar em cada elemento que eu tenho aqui dentro, ó, cada um deles. E para isso a gente pode pegar jogos e utilizar o ponto map. Everton, para que serve o ponto map? O ponto map, basicamente, ele passa por cada elemento dentro do array. Ou seja, ele faz um loop passando vez por vez em cada um dos elementos. Então, primeiro ele vai passar no primeiro elemento, depois no segundo, depois no terceiro e assim por diante, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar o jogo, ou seja, porque cada elemento eu vou falar no singular. Então, tem os jogos e cada elemento eu vou chamar de jogo, tá? Com isso, eu consigo pegar individualmente cada um jogo que a gente colocou ali nos jogos.json, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma constante. Essa constante vai ser o card, tá? Ou seja, o nosso card que vem aqui, ó, na nossa div. Porque cada um dos jogos vai ter que ter o seu card. Então, eu vou criar um elemento. Então, document.create element. E vou dizer que esse elemento é uma div, tá? Depois que eu criei a minha div, eu vou adicionar uma classe nessa minha div, né? Ou seja, eu preciso adicionar a classe card. Então, card.classlist. E aí eu posso dar um add aqui e colocar o card que eu quero. O card não, a classe que eu quero. Nesse caso, é a card mesmo. Também a gente vai criar a imagem, tá? Então, document.create element img. A gente criou a imagem aqui também. Não tá nada visual ainda porque a gente ainda não adicionou, mas a gente está estruturando aqui. A imagem, a gente vai começar a colocar os elementos. Então, dentro do src, a gente vai ter que ter o caminho da imagem, tá? Então, vai ser jogo.imagem. Everton, por que é ponto imagem? Porque o jogo aqui, ó, cada item do nosso array tem um nome e tem a imagem. E a imagem é o caminho da imagem que a gente tem. Então, é isso aqui, ó. O src vai pegar o jogo, ou seja, o index aqui, ó. Um exemplo, esse aqui, e vai pegar a imagem que está aqui dentro. Então, a imagem é o nosso caminho, por isso que a gente está colocando dentro do src. A gente também pode colocar o imagem.out, ou seja, é aquele... isso aqui vai ser carregado com base, se um exemplo, se der algum erro, a imagem não carregar, vai aparecer o nome da imagem, a descrição da imagem ali, né? Então, posso colocar como o nome do jogo aqui, ó, tá? Isso aqui vai ajudar a gente a identificar caso ocorra algum problema que a imagem não esteja aparecendo, tá? E aí a gente vai ter um título também, né? O título, a gente pode criar um document.create element e colocar aqui um H3, né? Que é o que a gente está utilizando inicialmente. E aí o título vai ser .text content, ou seja, o texto está dentro desse nosso elemento, né? Dentro desse H3. Então, o texto, qual é o texto que eu quero colocar? É jogo.nome, que eu quero o nome do jogo, né? Depois que a gente ter feito isso, a gente pode agora só associar as coisas. Primeira coisa, eu vou pegar o card e vou dar um append shield, ou seja, eu vou colocar um filho dentro desse meu card, que é a nossa imagem, porque dentro desse card aqui, ó, ele tem a imagem e tem o H3. Então, primeiro eu vou colocar a imagem e depois eu vou colocar o H3 aqui pra gente, né? No caso, esse H3, eu coloquei o nome de título, não H3. Então, coloquei a imagem, coloquei o título. E esse card, ele vai precisar ir dentro de algum lugar, dentro do nosso container. Nota que o container tá fora, porque o container é uma coisa global. Cada card vai ir para dentro do container, né? Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, container.append
shield, e aí a gente passa o card. E aí quando a gente colocar o card aqui, ó, e carregar, não apareceu nada ali. Everton, por que não apareceu nada? Porque a gente não tá chamando essa função ainda. Então posso vir aqui embaixo, ó, e chamar essa função carregar. Abra aqui, puf, e ali ele já carregou magicamente todos os jogos. Everton, tá repetindo o Among Us aqui, ó. Por que tá repetindo o Among Us? Porque a gente tá manualmente colocando esse carinha aqui, né? Então eu posso comentar aqui, quando eu comento, ele vai aparecer um por um. E a mágica acontece quando eu vou aumentando ou diminuindo a tela, que ele vai se ajustando adequadamente. Ah, Everton, mas tá vendo que tá colado aqui? Eu não quero que fique colado. Só é você vir aqui no card, ó. Vem aqui no card. No padding aqui tá como 16, mas você pode botar uma margem aqui de 10 pixels, por exemplo. E agora ele tem um espaçamento em todos os ângulos, né? Quando a gente coloca apenas um, ele tem tanto no superior, inferior, esquerda e direita. Então ele já separou e automaticamente ele está ajustando aqui. Ah, Everton, mas nota que aqui, por exemplo, os tamanhos estão diferentes, né? Os tamanhos das capas estão diferentes. Como é que eu posso ajustar isso? Você pode vir, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui o tamanho. Aqui vai ser 150 pixels, por exemplo. E aí ele não vai ficar do tamanho que deveria. Porém, você pode botar um Object Fit Cover aqui e colocar uma altura nele. E 150 pixels também, ó. E aí, nota que ele ficou tudo quadrado aqui, porque eu coloquei 150 e 150. E aí você pode ir ajustando aqui, né? Geralmente eu só coloco um Max Width mesmo, e aí ele ajusta para mim o tamanho adequado, né? Aqui eu também você pode aumentar para 200. Isso aí vai levar em consideração o que você quer. Mas nota que as capas estão diferentes, os tamanhos estão diferentes, mas tá tudo alinhado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal e deixe seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa construção. Até a próxima!